nós ganhamos para essa noite uma bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos. E a nossa amiga abriu a lição para poder fazer a introdução do assunto a ser tratado. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele retrata uma bem-aventurança. Ele retrata várias, mas essa em específico nós precisamos refletir. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós normalmente não nos lembramos do sermão dos ais. O Lucas, ele além de falar das bem-aventuranças, ele fala também do ai de vós que agora ris, porque chorareis. E eu acho coerente que Jesus tenha tratado das duas coisas, tenha falado dos dois itens. E eu pergunto a vocês, será que Jesus estava proibindo-nos de sermos felizes? Será que quando ele diz, ai de vós que agora rides, ele está dizendo, olha, quem ri de manhã, chora à tarde? Será que ele queria dizer isso? Ou será que Jesus, na sua sabedoria e simplicidade, ele nos chamava a atenção para a natureza da vida? Porque Jesus se coloca como mestre. Ele não vem fazer promessas vãs. Ele não vem nos retirar do mundo. Ele inclusive pede a Deus, Pai, auxiliai-os no mundo. Não peço que os retireis. E o que nós temos no mundo? No mundo conhecereis provações. No mundo conhecereis dificuldades. Estes eram os assuntos que Jesus tinha com seus discípulos. Porque às vezes a gente glamoriza, às vezes nós colocamos as coisas de uma maneira fantasiosa. Nós pensamos em Jesus só curando, nós pensamos em Jesus só fazendo o bem 24 horas por dia. E não me entendam mal, ele realmente vivia o amor 24 horas por dia, mas nós imaginamos tipo Jesus levantando de manhã cedo e aquela fila de pessoas para ele poder socorrer, e ele curando, como se fosse uma máquina de fazer Coca-Cola, né? Só entra matéria-prima de um lado e sai Coca-Cola do outro. E não é assim. Mas nós não temos facilidade de entender assim. Porque nós vamos nos lembrar de Jesus que hora? Que hora que nós falamos, ai meu Deus? Que hora que a prece é fervorosa? Será que nós, como Eurípides fazia, que amanhecia, olhava aquele céu azul e, Senhor, reconheço-vos eu, e percebi a presença de Deus de manhã cedo, sem dificuldade, na simplicidade, no cantar dos pássaros, na chuva, na mansarda, nos pequeninos, nos pássaros? Como é que nós vemos Jesus? Como é que nós vemos as bem-aventuranças? Como é que nós vemos os ais? Eu vou conectar as bem-aventuranças com um outro dizer que às vezes nós temos dificuldade de entendimento. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Agora, olha, aquele que sofre vai rir, aquele que ri vai sofrer, vai chorar. Então, peraí, quem ri também chora? Quem chora também ri? Os últimos serão os primeiros? Os últimos também são primeiros? Os primeiros também são últimos? Estão conectando as duas coisas? As ideias? Estão percebendo que Jesus está nos dizendo, olha, observe a sua vida, olha para o momento que você está vivendo, ele é passageiro, ele passa, não há dor que permaneça para sempre,
não há felicidade que permaneça para sempre. Porque a regra é uma só. Num mundo em transformação, num mundo sujeito a uma mudança contínua, em espíritos que estão em movimento, que foram criados simples e ignorantes, e a partir daí tem que se fazer, porque lá no Gênesis está dito: faça-se a luz, e a luz se fez. Nesse processo de transformação, o que nós podemos ter certeza? Que não há dois momentos iguais. Que o tempo não volta, que as provações se sucedem, que as alegrias se sucedem, que as esperanças se renovam, que tudo se transforma para melhor. Porque existe uma lei chamada lei de progresso. Essa lei nos faz sair da comodidade, sair daquela situação que está agradável, que está boa, em que eu estou feliz, e passar por uma situação que é difícil, é desafiante, é problemática, e Ele nos pega nessa situação que é difícil, é problemática, é desafiante, e nos leva para uma situação feliz, tranquila, agradável. E Ele nos pega nessa situação agradável e o que acontece agora? Leva para uma situação desagradável, para um desafio, para um problema. Alguém aqui vive uma vida diferente disso? Alguém conhece alguém que tenha vivido uma vida diferente disso? Alguém conhece alguém que tenha rompido com essa lei da natureza? Porque é uma lei. Todos nós estamos sujeitos. E a compreensão dessa lei facilita-nos a vida. E a lição lida, que era uma preocupação que nós tínhamos enquanto meditávamos sobre atuar sobre esse aspecto, ela vem nos lembrar que, olha, se você conseguir um estado de equilíbrio de alma tal, que ao chegar à dificuldade, você esteja tranquilo, em paz. Lembre-se, você não pode permanecer inerte. Você pode arrancar a aflição. Arranque a aflição, aquele desespero, aquela agonia, ai, não vai dar certo. Arranque isso, olhe para a dificuldade, mas não permaneça paralisado. Não negligencie o problema, não faça vista grossas para o desafio. Observe o desafio, observe a dificuldade e não se desespere. Não se desespere. Nesse capítulo sobre bem-aventurados aflitos, que é um dos maiores capítulos do Evangelho, creio que o maior, Kardec se debruça sobre esse tema e reflete e conversa com os espíritos e reúne centenas de mensagens, explora essas mensagens e ele vai percebendo a essência do ensinamento do Cristo. Tanto que após o capítulo sobre bem-aventurados aflitos, ele coloca o Cristo Consolador. O maior capítulo é o das aflições. O menor capítulo é o do consolo. Será que é intencional? Ou será que nós vamos encontrar consolo no capítulo que trata das aflições? Nós vamos encontrar muito consolo. Nós vamos encontrar o raciocínio que nos leva ao entendimento de que eu não fui escolhido para sofrer. Que ao ter um filho morto na juventude, Deus não está se vingando em mim. Deus não está judiando de mim. Que quando acontece um problema qualquer e eu fico paralítico, fico cego, passo por uma dificuldade tremenda, isto não é uma injustiça divina.
perder o emprego, morrer meu pai, morrer minha mãe, morrer meu amigo. Não são injustiças, são fatos da vida, são acontecimentos normais da natureza. Mas que você lembre-se, que você pense, que você raciocine. Depois dessa dor, momentos de consolo, de refrigério, de recuperação, de fortalecimento, e depois novas dores, novas dificuldades, novos sofrimentos, e depois novo consolo, novas esperanças, novo reconforto, novo retempero, novo fortalecimento, para depois nós temos dificuldades com esses conceitos, porque quando nós estamos vivendo um momento, para nós só existe este momento, só existe esse momento. Qual é a dor mais doída que tem? É a dor que nós estamos sentindo na hora que nós estamos sentindo. Enquanto ela não passa, ela é mais doída. O resto é memória. Não, mas aquela outra foi pior. Você quer ficar com essa então? Já que ela não tem a intensidade da outra? Não, pode tirar. Tira rápido. É dor de cabeça, é um chute na quina da cama, qualquer coisa. A dor que dói agora, o desafio, o problema, a dificuldade, a necessidade, a falta que nós estamos vivendo neste momento, ela nos aflige, ela nos consome. Está errado. Porque nada fora de nós nos consome. E a prova é que vocês todos estão aqui. Se alguma coisa fora de nós nos consumisse, sobraria alguém na terra? Compreendem que a perspectiva que nós colocamos é que a culpa está de fora? E Jesus nos faz olhar para dentro e fala assim para nós: olhe para dentro de você, encare, agora pense, sua dor cessará, terá fim, acaba, você será consolado. Pense nisso, na hora do seu sofrimento. Quando ele estava lá com aquela multidão, o que vocês acham que mais tinha lá? Vocês imaginam a cena? Quando vocês se imaginam na cena, aos pés do monte, Jesus, vocês se imaginam. Você é aflito? Você é um dos aflitos? Lá nos pés do monte? Percebem a incoerência? Nós não somos um dos aflitos. Quando nós imaginamos, na hora da aflição, nós não imaginamos Ele nos consolando. Nós não imaginamos Ele nos animando, Ele nos confortando, Ele dizendo: vai, dá mais um passo, eu estou com você. Firma, vai passar. Estamos juntos, estou te carregando. Nós não imaginamos. E na hora da festa? E na hora da fartura? Nós nos imaginamos aos pés do monte? Também não. Mas sabe o que está acontecendo? Na hora que eu estou ali naquela euforia, Jesus está do meu lado. Maneira, cuidado. Quem come melado lambuza. Vai, mas lembra, vai passar. Aproveita esse momento, mas não se apegue a ele, porque vai passar. Emmanuel nasce senador, riquíssimo. Emmanuel nasce
escravo, pobre, pobre, pobre de maré, maré, maré. Passou? Passou? Essa nossa vida passará? Quando Jesus, Ele vem conversar conosco, nós subestimamos a sua condição de mestre. Nós subestimamos os seus ensinos, que são ensinos para a vida eterna, porque suas palavras são palavras de vida eterna. Nós achamos que Ele está conversando apenas conosco nesse momento, no momento da nossa dor, da nossa dificuldade. Nós não nos percebemos conversando com Ele como um espírito imortal para outro espírito imortal. Nós não percebemos que Ele está nos preparando para a eternidade, não só para enfrentar esses momentos. Esses ensinos que nós estamos adquirindo, esta capacidade de raciocinar que nós temos hoje, ela é um preparo para as nossas vidas futuras. Hoje nós estamos em Perdizes, uma cidade gostosa, calma, alegre, em família, cheio de esperanças e alegrias. Mas amanhã reencarnaremos onde? Será que estaremos ainda todos juntos? Ou teremos missões? Ou seremos agora enviados por Jesus para esparramar essas palavras de esperança em pequenos grupos, grupos de 2, de 4, de 6, de 10. O que nos aguarda no futuro? Seja o que for, podemos ter uma certeza: nós seremos consolados. Seja o que for, nós podemos ter outra certeza: nós choraremos. Seja o que for, nós podemos ter mais uma certeza: nós seremos plenamente felizes. E estas ações, estas situações, esses sentimentos se revezarão em nós. Hoje, no meu estado evolutivo, eu só posso perceber que eternamente. Dizem que chega um momento em que tudo para, em que tudo cessa, que o espírito na sua última reencarnação se transforma num bem-aventurado. Ele não precisa mais reencarnar, não está, portanto, sujeito às dificuldades da matéria, não passa mais por essas aflições materiais que nós passamos. Este espírito que se libertou da reencarnação, que agora é um espírito puro, será que ele progride? Será que ele progride? Ou será que ele chegou num ponto que agora não tem mais nada para aprender? O que vocês acham? Votação. Quem acha que progride, levanta a mão. Muito bem. Se ele não progredir, é sinal que ele sabe tudo, correto? Se ele sabe tudo, ele é igual a Deus, o que é uma impossibilidade, é uma incoerência lógica. Nós evoluiremos eternamente. Sair da reencarnação significa que eu não preciso mais, que eu não cedo mais aos erros, às ilusões, eu não me confundo mais. Chega um momento em que a gente sai da escola, formado, a gente está pronto para viver? Pronto a gente estava quando saiu do útero da mãe, né? Depois que a gente para de frequentar a escola, aprendido aquelas lições, nós aprendemos mais. Quando a gente chega nos 80, a gente para de aprender? Não. 90, a gente para de aprender? Não. Não cessa. A obrigação moral da criatura para com seu Criador não cessa. Só que aqui entra uma outra perspectiva.
Jesus era espírito puro? Era. Ele estava sujeito à reencarnação? Não. E ele vem para a matéria, vem viver entre nós? E ele passa por dificuldades, por aflições? Se ele entrou na matéria, ele está sujeito às leis da matéria. E ele vai passar pela transformação. Só para a gente ter certeza. Jesus envelhece? Ele nasceu bebê e ficou bebê o resto da vida? Ou ele mudou? Ele se transformou no adolescente? Ele passou pelas mudanças corporais da adolescência? Então ele estava sujeito às leis da matéria? Dizem que sim. Morreu novo ou velho? Ela pergunta se com 33 anos Jesus estava novo ou estava velho. Para a época, ele era velho. Mas dizem também que na época a maioridade era nos 30. O que para mim é incoerente. Eu não consigo entender, alguns aspectos históricos não são coerentes, porque se você morre novo, então ninguém morre maior de idade, então não faz sentido a maioridade ser aos 30, ok? Talvez quando dizem que a maioridade era 30, era para alguma coisa, alguma ação, algum tipo de coisa, mas não de maneira geral, porque os homens também não se casavam nos 30, eles se casavam antes. Então essa coisa de se era velho ou se era novo, ela se complica. E na Bíblia também, quando falam que as pessoas tinham 700 anos, não tinham 700 anos, porque a gente sabe que fisicamente não é possível. A gente não pode hoje pegar a Bíblia e lê-la ao pé da letra. Correto? Nós não podemos pegar, Matusalém viveu 700 anos depois que ele trocou de nome. Não tem jeito. Não é possível. Não, mas antigamente se vivia muito, antigamente se vivia 1000 anos. Não vivia. Nosso corpo fisicamente não suporta isso. E o conhecimento nos ajuda a lidar com isso. Mas o relevante não é a idade da morte. O relevante é a aplicação dos conhecimentos. Porque o que Jesus fez, que a gente não faz, é permanecer lúcido o tempo todo. É aplicar o conhecimento continuamente. É na hora da dificuldade, ele está tranquilo, mas ele não foge da dificuldade. É necessário que eu seja crucificado. Conversa ele com os discípulos. Qual é a reação dos discípulos? Vamos lá, você chegou em casa. Seu pai, seu filho, vira para você e fala assim: eu preciso de uma conversa séria contigo. É necessário que eu morra. E morte de cruz. Eu vou apanhar, a polícia vai me pegar, vai me bater. Mas o que você fez de errado? Eu não fiz nada de errado, mas eles vão me prender, vão me levar e eu vou morrer logo logo. Esse ano agora, está chegando a minha hora. Qual a reação de vocês? Nós lemos o Evangelho e não percebemos. Nós lemos o Evangelho e não nos colocamos no lugar dos apóstolos. Não imaginamos a situação deles quando Jesus falou isso. Quando Jesus fala isso, eles entram no estado de aflição. E Jesus? Ele estava no estado de aflição? Entende a pergunta? Por que ele não estava no estado de aflição? Porque ele sabia que era passageiro, que ele tinha que passar por isso. Ele via o que vinha depois, certo? Mas doía. Porque quando você vê a dor do seu semelhante, dói em você. Quando você vai num velório e está todo mundo chorando, o que você faz? Você faz força para chorar? Não vem? Você até segura. Não posso chorar não, porque... Mas vem aquela coisa, né? Aquele nó na garganta. É natural. Doía. Mas ele não se tornava um aflito.
porque ele lidava com a expectativa, ele olhava para frente e sabia o que vinha depois, ele sempre sabia. E quando ele entra em Jericó, vão à frente, vocês encontrarão um homem, tem um jumentinho amarrado, que ele nunca foi montado, peguem-no e tragam-no para mim. Se alguém perguntar para vocês, digam que o Senhor precisa dele. Aí os discípulos chegam lá, na hora que vai pegar o jumento, op, o que vocês estão fazendo? Onde vocês vão com esse jumentinho? Que ideia é essa? Jumento não é de vocês não. O Senhor precisa dele. Ah, então tá, pode levar. Vocês acham que foi assim? Seja como for, levaram. Jesus entra em Jericó. Em Jericó não, entra em Jerusalém. Em Jericó ele também é aclamado, que é quando ele chama o Zaqueu. Mas ele entra, e como é que é a entrada dele? Hosanas, Hosanas, o filho de Davi, o rei, o Messias, o prometido, o ungido de Deus. Festa, alegria. Como estavam os discípulos? Sorrindo até a orelha, alegres, felizes. E Jesus? Tranquilo. Mas ele sabia o que ia acontecer daí a pouco? Compreendemos? Não importa a situação que eu esteja passando, se eu olhar para o futuro, eu perceberei que ela passará. É a situação que eu estou passando. E isso está pleno no Evangelho. Jesus sempre está conversando com os discípulos e falando para eles: olha para frente, olha para frente. Pedro, eu serei preso, eu vou com o Senhor até a morte. Pedro, até a morte, Pedro? Sim, os outros discípulos também responderam: nós também iremos. Pedro, Satanás pediu autorização para te joelhar hoje, e eu estou pedindo a Deus que quando você se levantar, porque o que ia acontecer com Pedro? Ele ia cair, literalmente, do cavalo. Ele ia cair. Quando você se levantar, que você fortaleça seus irmãos. Jesus estava sempre olhando à frente, vivendo bem o presente, vivendo o que tem que ser vivido, enfrentando as situações daquele momento, com a alegria do momento, repartindo o pão, festejando com eles a Páscoa, cantando os hinos da Páscoa, compartilhando da alegria, mas sem se iludir com relação à perenidade do que nós vivemos aqui. Não há amor eterno, não há dor eterna, não há separação eterna, não há eternidade enquanto nós estamos na temporariedade da matéria. Não há. E aí nós vamos no capítulo 5 e tem uma liçãozinha chamada bem e mal sofrer. E o Espírito pergunta: até quando vocês ficarão pedindo a cura para isso, a cura para aquilo, o remédio para isso, o remédio para aquilo outro? Só há um remédio poderoso, efetivo: a fé no futuro. A fé no futuro. E aqui nós compreendemos o que seja fé. Nós não estamos falando em crença, nós estamos falando na capacidade de raciocinar e compreender as leis que nos regem e perceber qual que é o futuro inevitável. Se eu estou passando por uma grande dificuldade, qual que é a minha próxima etapa? Qual que é a sua próxima etapa? Então, quando eu estou passando a dificuldade, daqui a pouco resolvido.
é olhar para frente, é lidar com isso, é usar o conhecimento, a fé raciocinada, a fé que surge do entendimento, da compreensão, a fé que surge da análise, da experiência, porque você viu, você experimentou, você analisou, você comparou, você estudou os diversos elementos. Os números mostram que assim é que as coisas acontecem. Facilita lidar com: meu filho vai casar e vai sair de casa? Vai. Meus pais vão morrer? Vão. Às vezes a gente até é convidado antes dele. Às vezes sim. E aí vem a outra: eu vou morrer? Vou. Eu vou envelhecer? Vou. Se não morrer novo, mas hoje em dia está difícil morrer. A gente chega lá e eles volta, fica mais. Ah, não, mas eu estou encarquilhado. Não, mas se der mais 5 dias, fica mais 5 dias. E aí quando a gente volta de novo, não, fica mais uma semana, vai. Aí a gente, da última semana não aceitou, passa um mês. Aí a gente bate na porta de novo, não, agora eu morro mesmo. Vocês devem estar vendo muito dessas histórias, né? A pessoa, você fala assim, agora fulano morre. Depois volta e vive mais 5, 10 anos. Você fala, gente, mas não é possível, a pessoa não morre mais. Mas nós vamos morrer. Chega um momento em que nós morreremos. Fica mais fácil lidar com essas ideias, porque eu raciocinei sobre elas. São fatos inevitáveis, são coisas inevitáveis. Jesus estabelece esses critérios para que nós possamos viver melhor. Ele vem para nos libertar. Quando Moisés tira o povo do Egito, ele está tirando o povo da escravidão. E é claro que nós temos aí um símbolo. O que nos escraviza? O que provoca em nós um profundo sofrimento, um contínuo sofrimento? Porque é importante que a gente entenda de que Jesus veio nos libertar. O que nos escraviza? O que nos torna miseráveis? Não é a miséria física. O que nos torna miseráveis? Vocês já viram? Tem dia que você olha para a pessoa e você fala assim, nossa, mas você está acabado, hein? Você está arrastando. Você está, qual que é o termo que a gente usa? Miserável, né? Não é isso? Está um bagaço, tá? O que nos deixa nesse estado? O que nos deixa deprimidos, desanimados, agoniados, desfalecidos, mortos em vida? Preocupação. Crer que não tem fim. Crer que não tem fim? Eu já vi essa frase antes, não já? Vocês já viram? Vocês já leram o livro Céu e Inferno? Faz parte da codificação. Os livros básicos da codificação. Kardec vai fazer uma pergunta para os espíritos. Qual é a pior punição possível para um espírito? Para vocês, qual seria a pior punição possível? O que deixaria vocês mais baratinados, mais enlouquecidos, mais tristes, mais... Pois para os espíritos é crer que o sofrimento não tem fim. A pior punição. O espírito acha que ele nunca vai superar a sua ignorância, nunca vai superar aquela dor, aquele sofrimento, aquela dificuldade. Quer ver? Todo mundo aqui já foi adolescente. Não já? Já teve o amor da vida? Você ainda vai ter. Anota. Já teve o amor da vida? Já perdeu? No dia da perda, o que você acha? Lembra aí, o que você pensava?
nunca mais vou ser feliz. Nunca vou encontrar alguém. Tem dor maior do que essa? É um desespero tremendo. Os pais, então, meus amigos, quando os filhos passam por isso, mas dói. E quando um cachorrinho morre? Nossa, dói demais, não dói? O que a gente pensa? Não, eu vou. Pais, né? Eu vou te dar outro cachorrinho. Qual que é a reação da criança? Nada substitui esse cachorrinho. Entendemos? A pior punição para o espírito é crer que o seu sofrimento não tem fim. Quando Jesus nos apresenta no mesmo sermão as duas estruturas, tanto o primeiro quanto o último, quanto bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, e ai de vós que estáis consolados, porque sofrerão. Quando ele coloca esta coisa, o que ele está fazendo conosco? Ele está nos dando a chave da felicidade. A chave da felicidade. Porque qual que é a pior punição para o espírito? Achar que não tem fim. Se ele me ajuda a perceber que vai passar. Maria foi evocada na prece inicial. O Chico, passando por dificuldades, um dia pede para Emmanuel: Emmanuel, você que tem seus contatos aí para cima, tem tanta gente que tem recebido umas mensagens, eu queria que você pedisse para nossa Mãe Santíssima uma mensagem para mim. Pede para ela uma mensagem para mim. Emmanuel, conversando com ele, falou assim: Chico, mas eu estou com você, mas santo de casa não faz milagre, né, Emmanuel? Pede uma mensagem para mim. Então tá, Chico, eu vou ver o que a gente consegue. E ele encaminhou o pedido. E passado algum tempo, Emmanuel chega todo sorridente: Chico, você foi atendido. E obviamente o Chico já havia até esquecido. Atendido em quê, mano? Você pediu uma mensagem da nossa Mãe Santíssima e ela mandou. O Chico ficou em êxtase, aquela alegria, né? O que será que ela escreveu para mim? E aí Emmanuel pega um pergaminho, daqueles luminosos, né? Cheio de beleza, daquele que só de você ver você já sente felicidade, porque vem das esferas superiores. E abriu o pergaminho e o Chico leu em letras bem grandes: isso também passa. Alguns de nós poderíamos subestimar o presente que ele ganhou de Maria Santíssima, mas hoje nós somos capazes de entender que era o melhor presente que ele poderia receber, não? Porque vamos voltar no tempo. Chico perde sua mãe. Seu pai não tem condições de criá-los. Entrega-o para uma madrinha. Ele começa a passar por dificuldades com essa madrinha. Ele sofre muito. Ele vai para o fundo do quintal para chorar escondido. E o que acontece ali no fundo do quintal? Ele encontra com a sua mãe. E a sua mãe recomenda para ele: aguente, meu filho. Por enquanto, isso é o melhor para você. Faça o que ela está te pedindo. Mas mãe, ele tem seus argumentos, ele acha injusto, mas a sua mãe o consola, o conforta e incentiva-o a permanecer fiel. E ele vai aprender a vencer as dificuldades, a olhar para a frente e ter esperança. Porque sua mãe disse que assim que fosse possível, ela enviaria uma mensageira. Quando a sua nova mãe chega, seu pai encontra uma mulher de caráter, uma mulher digna, e quando os dois se casam, a primeira coisa que essa mulher faz é recolher os filhos de volta, juntar os filhos, e eram muitos. Nós estamos falando de uma época de muitos filhos, eram muitos irmãos.
E o Chico passa por uma alegria intensa. Ele sai daqueles momentos de sofrimento em que ele era convidado a permanecer na expectativa, na esperança de um futuro. E agora que o futuro se realiza, ele começa a ser preparado para as dificuldades que virão no futuro. Assim é a nossa vida. Assim foi a vida do Chico, do seu Eurípides, a vida de todas as pessoas. Jesus vem nos auxiliar a lidar com essa vida, a compreender a nossa vida. E o Espiritismo vem jogar mais luz ainda para auxiliar-nos a entender as leis que cercam a nossa vida. Tudo para quê? Para quê, gente? Para a nossa evolução. O que mais? Tornar-nos mais fortes diante de qualquer situação. Tornar-nos mais fortes. O que mais? Eu diria, para que ser mais forte? Existe um capítulo no Evangelho que às vezes a gente não presta muita atenção. Ele é assim: os da última hora. Os? Vamos lá, vamos falar, vamos firme. Os trabalhadores da última hora. E o espírita é o que? Conforme nos assevera Kardec, o espírita é Isso! Vamos lá, gente. O espírita é o trabalhador de que horas? Da última hora. Qual que é o nosso título então? Trabalhador. O nosso título é o desconsolado da última hora? O feliz da última hora? Não? Qual que é o nosso título? Então, qual vocês acham que é o objetivo de Jesus? Formar o quê? Olha! Vocês estão aqui num curso para se transformarem em trabalhadores. Trabalhadores. Agora, se o trabalhador não consegue olhar para o serviço de amanhã, na hora que olha para o serviço fala assim: valei-me, minha Nossa Senhora, né? Me dá um barranco para me morrer encostado. Como é que fica o trabalho? Se deixa para amanhã. Então o que ele precisa? De trabalhadores preparados. Um trabalhador preparado vai encontrar dificuldade? Vai trabalhar e vai melhorar e vai vencê-la. E depois, vai receber recompensa? Vai receber recompensa. Trabalho executado, salário digno. Não vos preocupeis, dirá Jesus para os seus trabalhadores, com que havereis de comer ou beber amanhã. O trabalhador é digno de ser sustentado. Jesus está nos preparando para sermos trabalhadores. Trabalhadores, não público, não frequentadores da casa espírita, não tomadores de passe, mas trabalhadores. Sabem por que Jesus está nos preparando para isso? Porque é a melhor condição. É a condição de igualdade, é a condição de liberdade. Porque aquele que trabalha consegue o pão de cada dia. Aquele que trabalha é considerado amigo. Vamos pensar uma coisa. Jesus fala sobre Deus. Meu Pai. Qual que é o resto da frase? Meu Pai, uma dica, começa com tra. Meu Pai trabalha. E eu? Trabalho também. E nós? Essa sua fala aí tem relação com os bônus horas? Hein? Tem relação com os bônus horas? Esse trabalhar nosso. Quando a André Luiz fala da questão dos bônus horas? Sim, tem a ver com bônus horas, mas tem a ver com a vinha. Tem a ver com o campo ser vasto. E eu pedirei para meu Pai e Ele enviará mais trabalhadores. Nós temos um vasto campo de semeadura.
nós temos uma vinha enorme para trabalhar, que são os corações dos nossos irmãos que ainda não podem estar conosco. Eles esperam a nossa vivência evangélica, eles esperam olhar para o espírita. Vocês sabem, o que todas as pessoas que olham para nós como espíritas esperam de nós? Tristeza, alegria, cara boa, o que mais? Ânimo, e o que mais? Bondade. As pessoas esperam de nós porque reconhecem em nós o quê? Discípulos de Jesus. Discípulo de Jesus é, em essência, um trabalhador. Não há como ser discípulo dele se não for trabalhador. De manhã cedo ele chamava seus discípulos e enviava 2 a 2 para as cidades. Ide às cidades vizinhas e curai todos os enfermos. Libertai-os dos espíritos maléficos. Ide. E eles iam. E faziam. E quando voltavam, Senhor, vimos os espíritos caindo do céu como estrelas. E começavam a discutir entre si: quem é o maior? E Jesus esclarecia: o maior é aquele que serve. O maior entre vós é aquele que mais serve. As bem-aventuranças, elas são seguidas de tarefas. Seguidas. Jesus fala das bem-aventuranças, que é onde nós focalizamos, onde nós focamos, e em seguida passa para as tarefas. Depois do sermão, ele pega os seus discípulos e envia-os para servir, para trabalhar. Durante o sermão, terminou de falar as bem-aventuranças, ele diz para eles: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. Jesus vai dizer para nós que estamos aqui perante o Sermão da Montanha, porque o título da Semana Espírita são as bem-aventuranças. Então nós estamos no Sermão da Montanha, Jesus está no topo. Nós agora, que conhecemos a verdade, que estamos sendo libertados das nossas ilusões, Ele nos dirá assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e deem glória a Deus. Vou repetir: brilhe a vossa luz, não trevas, não escuridão, luz. Brilhe a vossa luz. Cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós temos luz, temos a condição de brilhar para alguém, de ser a estrela guia, de ser a alvorada, de ser a esperança para alguém, diante dos homens, para verem as suas obras. Tem obras sem trabalho? Não tem. E qual é a função disso tudo? É nos engrandecermos, é nos glorificarmos, é acharmos que nós somos demais? Não. É glorificar a Deus, o Criador. Reconheço-vos eu, Senhor, nos irmãos que me cercam, nos irmãos que posso servir e amar. Reconheço-vos eu nas crianças que podemos evangelizar, nos velhos que podemos consolar. Reconheço-vos eu, Senhor, em cada coração que se aproxima de mim, que às vezes não pede com palavras, mas a sua necessidade extrapola da sua tristeza. Reconheço-vos eu, Senhor, na força que me dás, no ânimo que vai na minha alma, na esperança que me guia. Reconheço-vos eu, Senhor, na oportunidade que me concedes, no convite que me faz. Reconheço-vos eu, Senhor, nessa cidade linda, nessas pessoas maravilhosas que vieram para auxiliar no trabalho da implantação do Evangelho no coração dos homens. Dia a dia, passo a passo, abraço a abraço, carinho a carinho, nós colocaremos Jesus
no coração dos homens, a começar de colocá-lo no nosso coração. E colocar Jesus é mais do que sentir-se consolado, é sentir-se amigo dele. E um amigo ombreia com um amigo na hora da dificuldade. Ombreia. Um amigo não deixa o amigo na mão. O nosso amigo Jesus, porque ele já não nos chama de servos, porque tudo que ele aprendeu do Pai ele já nos entregou. O nosso amigo Jesus espera de nós que nós também evangelizemos, que nós também sejamos um Cristo, uma luz na vida das outras pessoas. Que a paz de Jesus nos envolva a todos.